Em 20 de julho de 1944, um estrondo ecoou em uma sala de reuniões fortemente vigiada na Prússia Oriental. Uma explosão violenta sacudiu as paredes de madeira e lançou estilhaços por todos os lados. O alvo daquele atentado era um dos homens mais poderosos e temidos da história moderna, Adolf Hitler. O que parecia ser mais um dia de discussões militares se transformaria em um dos episódios mais dramáticos do Terceiro Reich, uma tentativa ousada organizada não por inimigos externos, mas por oficiais de alta patente do próprio exército alemão, homens que, outrora, juraram lealdade absoluta ao Führer, agora enxergavam na sua morte a única chance de salvar o país do colapso total. Aquele plano, chamado de Operação Valkyria, envolveu políticos, diplomatas, religiosos, generais e até membros da aristocracia alemã, pessoas que acreditavam que a única saída para a Alemanha era eliminar o ditador que havia mergulhado a Europa em guerra de destruição. Mas a história daquela explosão vai além de um simples atentado. Ela revela um submundo de conspirações internas, espionagem, medo constante e um conflito moral profundo, quando a traição se torna um dever e quando matar um tirano é a única forma de salvar vidas. Este é o relato completo de como um grupo de alemães tentou derrubar o regime nazista por dentro. Essa é a história da Operação Valkyria. No início de 1944, a situação da Alemanha nazista era desesperadora, ainda que a propaganda tentasse disfarçar. As tropas de Hitler enfrentavam derrotas devastadoras em praticamente todas as frentes da guerra. No leste, o Exército Vermelho Soviético avançava com força esmagadora, retomando territórios perdidos e empurrando os alemães de volta à sua fronteira. A Batalha de Stalingrado havia tomado proporções apocalípticas e marcado o início da ruína militar do Reich. No oeste, os aliados se reorganizavam rapidamente após vitórias na África e na Itália. Bombardeiros britânicos e americanos transformavam cidades alemãs em ruínas noite após noite. A economia estava destruída. Homens morriam em números absurdos. Soldados veteranos eram substituídos às pressas por adolescentes sem preparo, enviados à frente de batalha para lutar a guerra que já parecia perdida. Dentro da Alemanha, o moral social havia despencado. A fome e o medo se tornavam companhias diárias. E no topo desse império em queda estava Hitler, cada vez mais isolado, desconfiado e instável emocionalmente. Seu fanatismo o fazia ignorar conselhos realistas dos generais. Para ele, não existia a palavra recuar. Se necessário, o povo alemão deveria ser sacrificado antes mesmo de admitir a derrota. Foi nesse clima de desespero e radicalismo que começou a se formar a conspiração mais famosa contra o Führer. A ideia de derrubar Hitler não surgiu de repente. Desde 1938, alguns setores da elite militar já percebiam que o ditador estava levando a Alemanha ao desastre, mas poucos ousavam agir. O juramento de fidelidade pessoal ao Führer era visto como sagrado, e quebrar esse juramento significava assinar a própria sentença de morte. Ainda assim, grupos começaram a se aproximar em reuniões secretas, trocando informações e discutindo alternativas. Esses conspiradores vinham de diversos setores da sociedade: oficiais do exército que viam a falência das estratégias militares, juristas e diplomatas que queriam restaurar a honra do país, membros da aristocracia que recusavam o fanatismo do regime, religiosos que repudiavam os crimes cometidos pelos nazistas. E havia um motivo profundo por trás de tudo. Os conspiradores já sabiam do Holocausto, sabiam dos campos de extermínio, das execuções em massa, das atrocidades contra judeus, poloneses e povos inteiros, e estavam convencidos de que a história jamais perdoaria aqueles que permanecessem calados. Entre esses homens, um nome se tornaria o símbolo da resistência interna alemã: Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Stauffenberg nasceu em uma família aristocrática tradicional no sul da Alemanha. Inteligente, carismático e profundamente patriota, ele ingressou no exército ainda jovem e rapidamente se destacou como um oficial de elite. Antes da guerra, acreditava na necessidade de fortalecer a Alemanha, mas jamais imaginou que seu país se tornaria uma máquina de destruição. As primeiras campanhas militares o entusiasmaram, porém, ao testemunhar os horrores da guerra no fronte africano, tudo mudou. Tropas alemãs cometiam atrocidades contra civis sob ordens nazistas. A miséria e a violência eram comuns, e Stauffenberg passou a ver a guerra não mais como uma missão justa, mas como uma tragédia conduzida por um fanático. Em 1943, durante uma operação na Tunísia, ele foi gravemente ferido. Perdeu o olho esquerdo, a mão direita e 2 dedos da mão esquerda. Mesmo assim, continuou servindo ao exército.
agora ainda mais determinado a impedir a destruição final da Alemanha. Sua lealdade ao país se transformara em uma oposição direta ao Führer. Stauffenberg acreditava que matar Hitler não era uma traição, era um dever moral. Os conspiradores precisavam de duas coisas: eliminar Hitler, tomar o controle da Alemanha imediatamente após a sua morte. O simples assassinato não bastaria. O regime tinha figuras influentes como Himmler, comandante da SS, e Goebbels, chefe da propaganda, dispostos a reagir brutalmente para manter o poder. Para resolver isso, os conspiradores decidiram usar contra Hitler um plano já existente do próprio exército nazista, a Operação Valkyria. O plano original havia sido criado para garantir a ordem interna caso houvesse revoltas de trabalhadores ou ataques de estrangeiros dentro do país. Ele autorizava o exército a assumir o controle das comunicações, cidades e órgãos administrativos, com pleno poder. Os conspiradores iriam modificar secretamente esse plano, incluindo Hitler como suposto traidor da pátria. Assim, após a explosão da bomba, o exército colocaria a Alemanha sob lei marcial, prendendo rapidamente líderes nazistas tomando o controle do Reich. Era um plano ousado e extremamente arriscado. Faltava apenas a oportunidade certa. Eliminar Hitler parecia simples em teoria, bastava colocar uma bomba ao seu lado. Na prática, porém, era quase impossível. Hitler vivia cercado por camadas de segurança. Suas rotas eram alternadas constantemente. Ele evitava estar no mesmo local previsível por muito tempo, e poucos tinham acesso físico ao ditador, especialmente dentro de reuniões militares. Foi então que os conspiradores perceberam algo crucial. Stauffenberg, como oficial de alta patente recém-integrado ao Estado-Maior, poderia ficar cara a cara com Hitler. Era o momento perfeito. Apesar de ferido, ele tinha acesso direto ao núcleo do comando militar. Só faltava coragem, e havia de sobra. Mas havia um problema adicional. Stauffenberg não tinha uma das mãos e possuía apenas 3 dedos na outra. Armar uma bomba exigia precisão e tempo. Mesmo assim, ele estava decidido. Ele seria o homem que colocaria fim ao terror nazista. O explosivo seria simples e eficiente. Uma carga de plástico britânica com um detonador químico. Um artefato silencioso, sem cheiro e mortal. O plano era o seguinte: Stauffenberg participaria da reunião com Hitler. Ele entraria com uma pasta contendo os explosivos, armaria a bomba discretamente, colocaria a pasta bem perto do ditador, sairia da sala com uma justificativa, a explosão faria o resto. Simples, limpo e preciso, mas para que o plano funcionasse, era essencial que Himmler e Göring estivessem presentes também. Assim, toda a alta cúpula seria eliminada de uma só vez. Mas oportunidades perfeitas raramente aparecem em tempos de guerra. O atentado de 20 de julho não foi a primeira tentativa. Em várias ocasiões anteriores, a bomba esteve prestes a ser acionada, mas algo dava errado. Hitler cancelava reuniões de última hora, trocava o local, ou Himmler simplesmente não estava presente. Isso fazia com que o plano fosse adiado repetidamente, gerando uma tensão quase insuportável entre os conspiradores. Cada adiamento trazia o risco da descoberta, e a Gestapo estava sempre atenta. Mas a paciência estava se esgotando, o Reich se despedaçava e o tempo era inimigo. Finalmente, uma nova oportunidade surgiu. O local escolhido para a reunião seria o quartel-general de Hitler, conhecido como Wolfschanze, ou Covil do Lobo, uma fortaleza secreta na Prússia Oriental. O covil era projetado para resistir a ataques aéreos, mas a reunião do dia 20 de julho aconteceria numa cabana de madeira, sem reforços de concreto, devido ao calor sufocante do verão. Isso era perfeito. Uma sala frágil aumentaria o poder da destruição da bomba. No início da manhã, Stauffenberg embarcou rumo ao encontro fatal. Com ele, a pasta carregando os explosivos. Seus companheiros aguardavam ansiosos em Berlim, prontos para colocar a Operação Valkyria em prática, assim que recebessem confirmação da morte do Führer. Pouco antes da reunião, Stauffenberg foi levado a um pequeno escritório. Ali, ele precisava armar o detonador. A operação era extremamente delicada. Ele deveria quebrar uma cápsula química e iniciaria a reação do timer, cerca de 10 a 15 minutos até a explosão. Com dificuldade, utilizando apenas seus poucos dedos restantes, ele começou o processo, mas foi interrompido antes que pudesse ativar os 2 explosivos que havia levado. Só deu tempo de preparar uma única carga. Era menos do que o planejado, mas era tudo que ele tinha. Determinadamente, guardou a bomba na pasta e seguiu para o encontro. Hitler estava de bom humor naquela manhã. Caminhava pela sala, analisando os mapas e discutindo a situação militar. Stauffenberg posicionou a pasta a poucos centímetros do Führer, perto da perna direita dele. Ali, a explosão seria fatal.
Em seguida, saiu da sala com a desculpa de atender uma ligação urgente. O coração batia acelerado, era agora. A história estava prestes a mudar. Às 12h42, um estrondo fortíssimo rasgou o ar. Uma bola de fogo e detritos tomou conta da sala. Paredes de madeira voaram em estilhaços. Vários oficiais foram jogados ao chão, feridos ou mortos. Mas algo inesperado havia acontecido. Um dos generais presentes movimentou a pasta com o pé, afastando-a de perto de Hitler, sem saber que ali estava a bomba. A mesa de carvalho maciço absorveu grande parte do impacto. Como apenas um explosivo foi ativado, o poder foi reduzido pela metade. Hitler sobreviveu. Saiu atordoado, com queimaduras e ferimentos leves, mas vivo. A tentativa de matar o ditador havia falhado. Stauffenberg, acreditando que Hitler estava morto, como a explosão sugeria, telefonou para os conspiradores em Berlim informando que tudo havia dado certo. A Operação Valkyria começou. Unidades do exército foram mobilizadas. A SS começou a ser detida. Prédios administrativos entraram sob controle militar. Durante algumas horas, a Alemanha quase foi libertada do nazismo. Mas então tudo mudou. Hitler apareceu em uma transmissão surpreendente, anunciando que havia sobrevivido ao atentado. Por ordem direta dele, os traidores começaram a ser identificados, e o plano desmoronou. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, agiu rapidamente. Com a ajuda de oficiais ainda leais, ele retomou o controle da comunicação e da polícia em Berlim. A partir dali, a caça aos conspiradores se tornou implacável. Stauffenberg e seus aliados, que horas antes estavam prestes a assumir o poder, agora eram considerados inimigos do Estado, traidores da pátria e alvos prioritários da Gestapo. Sem saída, foram capturados. Numa madrugada fria, poucas horas depois do atentado, Stauffenberg e outros 3 conspiradores foram levados diante de um pelotão de fuzilamento. Poucos tiveram tempo de entender o que estava acontecendo. Momentos antes de ser executado, Stauffenberg gritou: "Viva a Sagrada Alemanha!". Poucos segundos depois, tiros ecoaram no pátio. A vida do homem que quase mudou a história chegou ao fim. A fúria do Führer foi devastadora. Ele ordenou a prisão de mais de 7.000 pessoas suspeitas de envolvimento, muitas sem qualquer prova. Cerca de 200 foram executadas de maneira brutal, incluindo generais, religiosos e membros da aristocracia alemã. Os julgamentos eram encenações humilhantes, conduzidos pelo infame Roland Freisler, do Tribunal do Povo. Os condenados eram insultados, torturados e enforcados com cordas de piano, muitas vezes filmados para que Hitler pudesse assistir pessoalmente às mortes. Era o terror em sua forma mais pura. A Operação Valkyria fracassou em eliminar Hitler, mas não fracassou em mostrar algo essencial. Nem todos os alemães apoiavam o nazismo. Houve quem arriscasse tudo para colocar fim na tirania. Houve quem acreditasse que era melhor morrer como traidor do que viver como um cúmplice. O atentado enfraqueceu a confiança de Hitler em seu próprio exército, tornando-o ainda mais paranoico. A partir dali, ele se isolou no bunker, governando com medo e desconfiança extrema. Poucos meses depois, o Terceiro Reich caiu. Hitler se suicidou em abril de 1945. A guerra terminou logo em seguida. Se Stauffenberg tivesse sido bem sucedido, em julho de 1944, quantas vidas teriam sido salvas? Quantas cidades não seriam destruídas? O Holocausto teria sido interrompido mais cedo? Essas perguntas ecoam na história. A Operação Valkyria foi mais do que uma tentativa de assassinato. Foi o último e mais corajoso esforço para libertar uma nação aprisionada pela própria loucura. Homens que cresceram sob o ideal da lealdade ao Führer decidiram enfrentar o maior perigo possível, derrubar o tirano que eles mesmos haviam ajudado a colocar no poder. Eles falharam, mas seu ato não foi em vão. Hoje são lembrados como símbolos de resistência, honra e coragem moral em tempos de horror. A história dos conspiradores de 20 de julho nos lembra que, mesmo nos períodos mais sombrios da humanidade, sempre existirão aqueles dispostos a lutar pelo que é certo, ainda que isso custe sua própria vida. Este foi o relato da Operação Valkyria, o dia em que a história quase mudou.